Qual que tá o seu celular, seu som? Todos estão? Você quer que eu compartilhe com os seus amigos em qual? Porque os dois tá já com rádio, tá? Então, Estamos dois aqui. Aí você olha aí. eu vou compartilhar com os seus amigos. Boa noite, Filadélfia. Boa noite, Delaware. Boa noite, New Jersey. Boa noite, Brasil. Sejam bem-vindos a mais um programa sobre psicologia, sobre comportamento. E hoje nós estamos inaugurando mais esse programa aí, bem específico, sobre o Helpline, que é um socorro online que a gente pode estar te oferecendo a partir de agora, dentro da Rádio Filho USA. Eu sou a psicóloga Cássia e hoje eu estou com uma convidada especial demais para o meu coração, porque foi a minha professora, uma das minhas mentoras na pós-graduação, a doutora e psiquiatra Bruna. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Cássia. Eu digo mesmo, agradeço o convite e o carinho é recíproco, viu? Obrigada. E hoje nós vamos estar tratando sobre a questão de transtornos alimentares, né, doutora? A doutora tem essa especialidade, o trabalho dela é bem voltado para essa área de transtornos alimentares. E hoje eu fiz questão de estar trazendo a doutora Bruna aqui para poder estar orientando a nossa comunidade brasileira, hispana, portuguesa, que nos acompanha, que tem acompanhado. Nós fizemos uma série, doutora, na semana passada, onde de terça a sexta, cada dia tivemos ali um profissional tirando a dúvida da comunidade, né? E foi muito importante, as pessoas gostaram bastante, e hoje, com certeza, vai ser um dia que vai agregar bastante também essa live, esse programa, porque é onde as pessoas estão vivendo circunstâncias, estão desenvolvendo alguns comportamentos e não compreendem por quê, né? A fonte disso tudo. E, doutora, o que seria um transtorno alimentar? Da onde vem esse transtorno alimentar? Perfeito, Cássia. Então, os transtornos alimentares são doenças psiquiátricas, né? Então, são de origem psiquiátrica. É importante ressaltar isso, porque muitas vezes as pessoas apresentam alterações do comportamento alimentar e elas se culpabilizam ou culpabilizam um ente querido, um familiar. Então, é importante a gente entender que são doenças, logo não passam pelo nosso controle. Não basta um simples controle. Então, são doenças psiquiátricas de origem multifatorial. Então, fatores socioculturais, a gente poderia citar aí, por exemplo, a valorização do corpo magro, por exemplo, né? A exposição que nós temos a imagens perfeitas, com filtros e photoshopadas, são fatores que influenciam. Fatores genéticos, então a gente sabe que ninguém desenvolve um transtorno alimentar se não tiver uma predisposição genética para vir a desenvolver. E fatores emocionais, psicológicos, de dinâmica familiar, interagem entre si e dão origem à doença. São doenças que cursam, então, com um intenso desconforto na relação com a comida e com o corpo. E a pessoa, como ela vai identificar que ela tem esse transtorno, que tem um transtorno alimentar? Como a família identifica ou a própria pessoa teria condições de identificar que está com um transtorno alimentar? Que tem, né? Perfeito, Cássia. Veja, existem alguns sinais de alerta, né? Então, assim, a comida, ela faz parte da nossa vida, né? Assim como respirar, ela é tão essencial para a nossa sobrevivência. Então, quando a pessoa pode perceber que há algo de errado, que pode haver um transtorno alimentar, uma patologia aí, quando ela começa a ter uma dificuldade em se alimentar, seja por um sentimento de culpa, seja por uma sensação de que tem que controlar, ou o contrário, uma sensação de que perde o controle, de que ela come mesmo na ausência da fome física, por exemplo. Então, muitas pessoas que têm compulsão alimentar descrevem que nos episódios de compulsão, de exagero alimentar, perdem a noção. É como se elas entrassem num estado meio automático, meio inconsciente, e quando viram, acabaram comendo o que tinha, sem que fosse... sem comer o que elas apreciam, o que satisfaz elas, simplesmente pelo ato de comer em si. Então, esses são alguns sinais, né, de que você possa estar passando por ter um transtorno alimentar.
as pessoas, né, os familiares, amigos, eles podem perceber mudanças de comportamento. Então, pessoas que costumavam ser bem-humoradas, ou divertidas, ou mais sociáveis, elas passam a preferir ficar isoladas, ou têm dificuldade até em fazer as relações no âmbito mais social. Então, tem dificuldade em jantar em conjunto, almoçar, procuram fazer essas refeições de maneira mais reclusa. Isso são sinais e sintomas, uma flutuação de peso muito grande para mais ou para menos, né? Então, perdas progressivas de peso, bem como ganho de peso acentuado num curto intervalo de tempo, sempre é importante a gente investigar se não há por trás disso uma patologia, um transtorno alimentar. E enquanto até a gente conversou uma vez na faculdade, né, na pós-graduação, sobre a criança, né, que desenvolve essa compulsão alimentar, e existe alguns estigmas, né, que a família impõe por cultura ou questão mesmo do histórico familiar. O que a senhora orienta hoje, como nós temos crianças, digamos, na pandemia agora, que estão trancados dentro de casa, ficam ansiosos, muda a rotina, né? Os comportamentos, né, estão diferentes, porque tem pessoas que nem se viam direito, né? E agora estão ali direto junto. Então, como criança, como que a senhora orienta a questão da criança e o adolescente hoje na pandemia dentro de casa para não desenvolver esses transtornos ou compulsão alimentar? Perfeito. A gente sabe que com pandemia ou sem pandemia, né, as refeições em família, elas são extremamente necessárias e são fatores protetores para desenvolver um transtorno alimentar. Então, quando há essa rotina, né, alimentar dentro da casa, né, dentro do lar, de realizar as refeições em família, ter horários, né, ter uma determinada rotina, que todo mundo sente à mesa, se estabeleça uma faixa de horário para fazer essas refeições, isso tudo protege, isso ajuda. A gente sabe que tanto na anorexia nervosa, por exemplo, que é um transtorno alimentar que afeta muito as crianças, e é uma doença muito grave, né? A gente sabe que dentre as doenças mentais está entre a segunda doença mental com maior índice de mortalidade. Então, a segunda doença que mais causa morte, né? Isso por conta de complicações clínicas e pela própria desnutrição. Então, tanto na anorexia quanto na compulsão alimentar, estar em família, estar na presença de outras pessoas inibe o comportamento alimentar patológico, seja a restrição ou seja o exagero. Portanto, tentar manter a rotina, né? Como você bem falou, nós estamos vivendo aí numa fase que tudo mudou, não há padrão de nada, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A rotina está muito bagunçada. Então, se a gente tentar ter pelo menos a rotina alimentar mais ou menos estabelecida, isso ajuda muito. Isso atenua um pouquinho os efeitos dessa pandemia que essa ansiedade pode estar causando aí nas crianças e nas famílias. E sobre a questão até da projeção, né? Dessa projeção que um pai ou uma mãe estejam insatisfeitos consigo mesmo, uma questão de baixa autoestima, e também projeta na criança a frustração de não se aceitar. E como lidar, como orientar esse pai e essa mãe para não oprimir essa criança aí? Muito legal a sua fala, porque nós nos preocupamos muito, né, em prevenir. Então, que a gente tem que atuar na infância e adolescência para prevenir essas doenças que são tão graves. E muitas vezes nós ficamos muito preocupados com o que nós falamos para as crianças, mas não nos preocupamos tanto no nosso exemplo, né? Então, nós sabemos que eles aprendem, eles absorvem muito pela observação. Então, de nada adianta uma mãe, um pai falar a seu filho, a sua filha, de que está tudo bem com o corpo dele, de que não há nada de errado, de que ele não deve sentir-se insatisfeito, se o próprio pai ou a mãe tem uma insatisfação muito grande com o seu próprio corpo e vive se denigrindo, se queixando, tendo comportamentos pouco saudáveis em relação à comida, por exemplo, fazendo prática de dietas muito restritivas, né, que a gente sabe que é um dos principais gatilhos que predispõe o desenvolvimento do transtorno alimentar. Então,
é muito importante, a gente começa, o primeiro passo para estimular, ter uma boa relação com o corpo, por exemplo, é que você mesmo tenha uma boa relação com o seu corpo, ou se você ainda não consegue ter essa relação tão boa assim, você evite se autodenigrir na frente do seu filho. Né? Então, evitar comentários do tipo, tô muito feia, tô gorda, não vou comer hoje, tenho que emagrecer. Se olhar no espelho e falar, nossa, não deveria ter olhado. Esse tipo de coisa tem um impacto muito grande na criança, né? E a gente tem que lembrar que os pais são figuras aí de referência para crianças e adolescentes. Então, se eles veem um cuidador fazendo isso, logo eles entendem que também há algo de errado com o corpo deles. Então, o primeiro passo seria trabalhar aí essa autoaceitação e tentar evitar esse tipo de comentário. Outra coisa também é, como você disse, evitar a projeção. Então, que haja um desconforto com o seu próprio corpo e você projetar isso no filho, no sentido de cobrar, né? Ah, filha, você tem que perder peso, você tem que se arrumar de determinado jeito. Então, comentários sobre o corpo e sobre a aparência física nunca deveriam ser feitos. Né? Isso porque a gente sabe que é uma das principais causas também que predispõe o transtorno alimentar. Então, é importante que a gente tenha, a gente sabe que o mundo hoje já valoriza muito os atributos físicos. Se nós pudermos, dentro das nossas casas, tentarmos valorizar outros aspectos. Então, tem muitas outras coisas que nós podemos elogiar num filho, por exemplo, que não seja a aparência física. A gente poderia dizer como você é querido, como você é inteligente, como você é uma pessoa do bem, como você é empático, né? Mas nós temos essa tendência a valorizar realmente, dar muita atenção para as características dos aspectos físicos. Então, evitar trazer o assunto corpo desta forma tão à tona já é uma coisa que ajuda muito e previne, né? E hoje, assim, há um estigma também da comunidade no geral, e isso vai tirar a dúvida, né, de muitos nossos ouvintes e aí telespectadores, sobre a questão assim, tá, eu preciso fazer regime, ou eu preciso disso ou aquilo, eu preciso me enquadrar porque tem um padrão. O que tem a ver a psiquiatria? É a grande pergunta que não quer calar na comunidade. O que a psiquiatria vai ajudar no tratamento do meu regime? Tá, vamos lá. Então, assim, a gente sabe que a nossa fome, né, a nossa saciedade, a nossa alimentação, ela é mediada pelo nosso sistema nervoso central, assim como o nosso corpo todo, não é? Então, existe uma liberação de hormônios que regulam esse processo de fome e saciedade, né? E essa produção e essa regulação hormonal, ela é feita mediante o sistema nervoso central. E nós, psiquiatras, trabalhamos com o cérebro, né? Então, as desordens, né, alimentares, as patologias, elas cursam com essa mudança nesse padrão de liberação hormonal também. Além das medicações, né, que podem ser necessárias em alguns casos, em algumas patologias, é importante a gente entender que também existe uma questão comportamental, que daí entra o trabalho do psicólogo. Né? Então, assim, a prática de dietas, nem todo mundo, a gente costuma, nós que trabalhamos na área, sabemos que, assim, nem todo mundo que faz uma dieta desenvolve um transtorno alimentar. Mas quase todo mundo que tem um transtorno alimentar fez uma dieta que antecedeu o transtorno alimentar, que predispôs. Então, é claro que não é só a dieta, tem que ter, como eu falei, a multifatorial. Então, tem que ter a tendência genética, por exemplo. Mas a prática de dieta por si só, ela é muito maléfica, né? Então, vários estudos bem grandes hoje em dia já comprovam que a prática de dietas, ela não é uma solução, ela não promove uma mudança de peso e não traz uma melhora dos aspectos de saúde mental e física a longo prazo, né? Então, primeiramente, é importante a gente pensar assim, por que quero emagrecer? Qual a real necessidade? Existe uma necessidade, uma recomendação médica? Existe uma patologia, né? É preciso avaliar isso. Ou será que eu quero perder peso para entrar dentro de um padrão cultural,
né? De um padrão de beleza cultural. E será que se eu entrar nesse padrão, eu realmente vou ficar feliz e satisfeito? Porque grande parte das vezes o entrar nesse padrão, ele é muito idealizado, né? Ele é muito irreal. Então é comum a gente ver de pacientes que têm um transtorno alimentar que tudo começou na prática de uma dieta, com o intuito de se realizar e encaixar-se dentro de um padrão. E quando isso aconteceu, essa pessoa não se deu conta, ela não se realizou. Ela achou até que era pouco, que ela deveria fazer mais, que ela deveria ficar mais magra, que ela deveria melhorar ainda mais a forma do corpo. Então, a gente sabe que se for para se enquadrar dentro de um determinado padrão, dificilmente você vai se realizar, né? Porque esse padrão, eu diria que ele é inatingível, né, hoje em dia. Então, eu querer estar como as blogueiras, como as modelos, é algo que não é possível porque elas mesmo não são reais. São fotos, são editadas, né? E a gente sabe hoje, isso está ao nosso alcance. Quando a gente vai postar, às vezes, uma foto, a gente mesmo, o celular já vem com filtro, né? Então, isso está ao alcance de todos hoje em dia. É importante a gente se dar conta disso, de que a gente vai colocando expectativas muito irreais, inalcançáveis. E isso eu diria que é batata, como a gente diz aqui no Brasil, é batata para gerar uma frustração. E até na questão das pessoas que fazem a bariátrica, né? Que muitos até voltam o peso anterior, né? Fizeram a bariátrica, eliminaram bastante peso, mas recuperaram porque entra dentro dessa questão da aceitação, porque não foi trabalhado o comportamento, não foi trabalhado o pensar, não foi trabalhada essa aceitação, essa identidade, porque de repente eu emagreço, mas ali eu tiro boa parte, também muitos tiram boa parte da gordura, então o cérebro não se acostuma ali com aquele corpo novo, né? E como a senhora orienta, né, a nossa comunidade brasileira, hispana, portuguesa que está nos acompanhando aí? Você que está entrando agora na Rádio Filho USA, nós estamos com o programa Filho Help Online, né, que é um programa para orientação sobre comportamento, sobre psicologia, sobre psiquiatria, e estamos aqui com a doutora e psiquiatra Bruna Boareto. Então, doutora, como orientar essas pessoas que estão pensando, entrando no processo de entrar para fazer a bariátrica, para entrar no processo da bariátrica, ou já fizeram, estão nessa crise de aceitação, o que orientar? Certo. Primeiramente, a gente precisa entender assim, se existiu uma real necessidade de perda de peso, né, por aspectos médicos, aspectos clínicos. Então, por exemplo, a gente sabe que tem pacientes que precisam perder peso porque correm risco, existe doença cardiovascular envolvida, outras doenças metabólicas que cursam com risco, né, que apresentam um risco à vida. Nesses casos, existe, de fato, a indicação de uma cirurgia bariátrica, mas é sempre importante avaliar se não há junto uma patologia psiquiátrica, como, por exemplo, uma compulsão alimentar que pode levar ao ganho de peso ao longo dos anos. Por quê? Né? Se houver uma comorbidade, porque nem todo mundo que tem a compulsão é obeso. Isso é importante a gente ressaltar, né? Mas a gente sabe que sim, existe essa possibilidade. Então, se for o caso de um indivíduo que é obeso, tem um sobrepeso e tem a compulsão alimentar, se ele fizer a cirurgia bariátrica, dificilmente sozinho, apenas com a cirurgia bariátrica, ele vai ter uma mudança de comportamento. Então, é óbvio que por uma questão física, fisiológica, num primeiro momento ele não vai dar conta de comer igual comeria antes, porém, o que regula o comportamento alimentar, o descontrole, não é a fome. Então, mesmo sem a fome física e até mesmo às vezes com a sensação de plenitude, esse indivíduo pode vir a exagerar e comer muito, né? Então, com certeza, o reganho de peso, como nós falamos, vai acontecer ao longo dos anos. E daí virá uma frustração. Então, em primeiro lugar, eu diria que é importante avaliar assim: existe uma indicação médica e uma real necessidade. Segundo, mesmo que exista essa real necessidade, né? O seu sobrepeso, o seu ganho de peso ao longo dos anos se deu por uma alteração do seu comportamento alimentar,
Então, você percebe que você come de maneira exagerada, descontrolada, compulsiva? Se sim, procure antes, né, um profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, para fazer essa avaliação, né, Uhum, antes que você se submeta a uma cirurgia. uhum. E terceiro, lembrar que assim, nós somos indivíduos diferentes. Então, a gente Exato. sabe que o IMC, né, que é o índice de massa corpórea, aí vocês falam o BMI, É. é um parâmetro, né, que os médicos, a comunidade médica se utiliza muito para medir se uma pessoa está dentro dos parâmetros de peso para idade, sexo, altura. Ocorre que nós já sabemos hoje em dia que são parâmetros muito arbitrários. O que eu quero dizer com isso é, não existe uma explicação, um respaldo científico de que uma pessoa tem que ter aquele IMC. Seria o mesmo que dizer assim, a média da população de 30 anos de idade mede 1,60 do sexo feminino. Mas e quem mede 1,50 é Pois é. doente? Pois é. E Não quem é? mede 1,80 é muito doente, então? E aí? Então, assim, o IMC nada mais é do que um cálculo da média da população. Uhum, Agora, a gente sabe que existe uma coisa chamada peso natural, que é o mesmo que eu dizer a altura natural, o cabelo natural de cada um. E isso varia de pessoa para pessoa. uhum, Então, não necessariamente o seu sobrepeso é doença. Pode ser que o uhum, sobrepeso de um determinado indivíduo seja o peso natural dele. Assim uhum, como a altura, uma altura muito alta, muito baixa, seja a altura natural daquele indivíduo, e isso não requeira um tratamento. uhum, Então, é importante avaliar essas três condições que eu falei, né? Primeiro, então, uhum, se tem uma indicação médica da cirurgia. Segundo, uhum, se tem em conjunto aí uma patologia, uma alteração do comportamento alimentar que fez com que você ganhasse peso ao longo dos anos, né? E terceiro, qual é o seu peso natural? Qual é o biotipo da sua família? Qual peso você tinha antes de ter uma alteração do padrão alimentar? Você já tinha um sobrepeso? É importante olhar todos uhum. esses aspectos, porque se você já tinha, lutar contra a natureza. Mesmo que você É. se submeta a uma cirurgia ou uma dieta, esse é o seu natural. Você saudável mantém um peso talvez um pouquinho acima da média. E isso não é doença. Tá tudo certo, Uhum. né? Legal. E aqui tem algumas perguntas já aqui. Tá. É, a, a May Saranafa, se eu não me engano, ela é psicóloga. Um beijo para todos vocês que estão aí online. Podem fazer as suas perguntas aí, Antônia, Pastor Júlio César, Cida, minha prima. Um beijo para todos vocês aí, Vera. São muitos. Então, beijo para todos. Beijo para vocês aí em Curitiba, Colombo, no Rio de Janeiro, para o Piauí, né? Brasília, Goiânia, o pessoal em peso aí Que legal. acompanhando a live. Então, ela pergunta aqui, ela questiona para a senhora, está comentando a importância do acompanhamento psicológico no pré e no pós-cirúrgico, que entra dentro dessa questão, né? Perfeito, muito importante mesmo. A gente sabe que é um dos pré-requisitos, né, para fazer a cirurgia, para realizar a cirurgia bariátrica, mas a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas burlam essa regra e acabam não fazendo É. esse acompanhamento, não tem um rigor como deveria ter. Mas, de fato, é extremamente importante porque o peso por si só, a mudança do peso, não determina a mudança de comportamento. Uhum, Então, de fato, se não houver esse trabalho de averiguar se tem uma alteração do comportamento alimentar, a probabilidade disso passar em branco e vir a ter esse reganho de peso, ou mesmo complicações, não é? Pós-cirurgia é uhum, muito grande. uhum. E deixa eu ver aqui mais perguntas. Então, a Antônia Barbosa está falando aqui, autoestima é muito importante, então, para que não se desenvolva a questão da compulsividade alimentar, do transtorno alimentar. É importante trabalhar. Muito, muito. Você sabe que nós tivemos aí, né, na semana passada, dia 2 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares. Então, Uhum, ele é comemorado no mundo inteiro. É um movimento que começou aí, principalmente nos Estados Unidos, e isso se uhum, estendeu. É o segundo ano que o Brasil participa desse movimento, de maneira intensa. E tiveram muitas lives, muito material bacana circulando sobre os transtornos alimentares.
E eu diria que foi unânime entre todas essas informações que nós recebemos de que o impacto da autoestima, né? Então, como fazer para ter uma melhor autoestima? A gente sabe que a sua relação com o seu próprio corpo é um aspecto importante da autoestima. E, como eu falei, a nossa exposição a esse padrão irreal aí de beleza é algo que contribui para a nossa autoestima ficar prejudicada, né? Então, se eu todo dia vejo nas redes sociais imagens de mulheres muito magras, muito bonitas, e que é inalcançável para o meu biotipo, é claro que isso, com o tempo, vai fazendo com que eu me sinta muito triste, com uma autoestima muito prejudicada. Se faz com nós, que já temos algum grau de crítica e conseguimos entender que aquelas imagens geralmente são editadas, não são vida real, imagine com as crianças e adolescentes. Exatamente. Então, falar sobre isso abertamente com eles é extremamente importante, né? E mesmo chamar para uma conversa, porque às vezes a gente imagina que a criança tem uma boa autoestima simplesmente porque ela não reclama, ou então porque ela é muito bonita, ela é uma criança que é uma ótima, excelente aluna, tem amigos. Isso não quer dizer que a autoestima dela esteja baixa, muito pelo contrário. Né? Muitas vezes geralmente esse perfil de pessoas que os transtornos alimentares afetam. São pessoas, então, que são muito perfeccionistas, costumam ter um desempenho muito bom em vários âmbitos, mas elas acreditam que o valor delas, que nada mais é do que a nossa autoestima, está totalmente atrelada ao desempenho. Então, elas não conseguem se valorizar pelo que elas são, mas sim pelo que elas fazem, pelo que elas representam, por aspectos físicos. Então, falar abertamente isso com as crianças, elogiar pelo que elas são, né? Valores de caráter, de personalidade, é extremamente importante para ajudar aí a manter essa autoestima em equilíbrio. Você que está entrando agora, que está conectado aí com a Rádio Filho USA, você pode deixar suas perguntas aí nos comentários. E o tema de hoje com a doutora Bruna Boareto, psiquiatra, ela está falando sobre o assunto de transtornos alimentares. E, doutora, quando eu identifico que o meu filho, meu parente, meu amigo está com a anorexia ou a bulimia? Certo. Bom, flutuações de peso. Então, isso é um parâmetro importante, né? O que eu quero dizer com flutuações é assim, aquela pessoa que oscila muito de peso, né? Então, na bulimia, isso é muito comum. Então, um dia tá de um determinado jeito, você passa 1 mês, 2 meses sem vê-la, de repente perdeu muito peso ou ganhou muito peso, né? Fique atento a isso. Ou mesmo que se engajou numa dieta, né? Eu comecei a fazer dieta. Sempre a gente sabe que a prática de dieta está muito banalizada na nossa sociedade, então é muito comum, é um comportamento tido como normal, mas é bastante importante a gente investigar por que fazendo dieta, qual a motivação, porque ambas essas doenças elas cursam com um intenso desconforto com o corpo. Então, o início de tudo começa geralmente na prática de dieta, uma busca por um corpo considerado ideal, que geralmente esse ideal é inalcançável. Um outro comportamento que é comum, como eu disse, é a reclusão social. Então, essas pessoas geralmente começam a ficar mais isoladas, ter uma mudança no padrão de comportamento, ficar mais irritadiças, mais tristes, ansiosas, né? Dificuldade em fazer as refeições em público, em família, então procuram evitar, ou fazem as refeições sozinhas no quarto, em casa, ou falam que não estão com fome. Outro hábito, né, que é comum a gente perceber é o de frequentar ir ao banheiro logo em seguida, né, logo após as refeições, na tentativa de ter episódios que a gente chama de compensatórios, então, de eliminar de alguma forma aquilo que ingeriu. Também é importante ficar atento se é uma pessoa que sempre, logo após a refeição, se levanta e vai ao banheiro ou sai ali do ambiente, né? Mas eu diria que o mais importante disso tudo é a mudança de comportamento, né? Porque o transtorno alimentar, existe muito um estigma de que quem olha para o indivíduo sabe que ele tem um transtorno alimentar. Isso não é verdade, né? Grande parte das pessoas que têm um transtorno alimentar apresentam um peso normal, considerado saudável.
Uhum. Então, a gente não consegue determinar isso apenas olhando a cara, o biotipo da pessoa. Então, o Uhum. comportamento daquela pessoa é o que vai nos dizer realmente se tem algo de errado ou não. Então, se houver uma mudança no padrão de comportamento dessa pessoa, é importante ficar atento que isso pode ser um transtorno alimentar. Uhum. E dentro dessa questão também, o que é muito recorrente, o que muito se fala tanto aí no Brasil, se usa aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos também, como tem muito liberado aqui, que são as drogas para emagrecer, né? Até no Brasil tinha o grupinho das meninas que sempre falava: você já tomou seu veneninho hoje? Vou tomar meu veneninho. Doutora Bruna, até onde esses veneninhos realmente que emagrecem, fazem emagrecer assim tão rápido, estão prejudicando a pessoa ou porque de fato está prejudicando de alguma forma, porque emagrece muito rápido, né? Uhum. Então, até que ponto realmente está ajudando ou prejudicando esses veneninhos? Legal você falar disso. Veja, eu não tenho absolutamente nada contra a indicação quando ela é médica, quando ela é respaldada, né? Então a gente sabe que em alguns casos a perda de peso ela é necessária para salvar a vida até. Mas eu diria para você que assim, 99% das vezes as pessoas que fazem uso dessas medicações não apresentam uma indicação formal para o uso dessa medicação. Por quê, né? O que causaria? Qual o malefício que um uso de uma substância dessa pode causar? Então, grande parte dessas medicações são do grupo das anfetaminas, né? Que são substâncias que podem causar uma dependência química, né? Sem contar que elas fazem algumas alterações, como, por exemplo, uma alteração brusca de humor. Então, é comum que pessoas que façam uso de algumas dessas medicações fiquem mais irritadas, explosivas, algumas até que têm um transtorno bipolar, uma tendência a ter e ainda não sabem, vem a desencadear um surto psicótico, um episódio que a gente chama de mania, por conta do uso de uma substância dessas. E a gente sabe que as pessoas que apresentam uma alteração do comportamento alimentar, por exemplo, que apresentam episódios de descontrole, então comem grande quantidade de alimento num curto intervalo de tempo, elas fazem isso mesmo na ausência da fome física. Mesmo sem fome, elas comem. Essas medicações são supressoras do apetite. Portanto, você não ter fome não vai impedir que você tenha o descontrole. Talvez elas funcionem por um curto intervalo de tempo, como você bem disse, há uma perda abrupta num curto intervalo de tempo, porque acontece uma restrição alimentar imposta ali, e isso não se mantém, porque o descontrole ele vai acontecer mesmo sem a fome física, sem a fome fisiológica. Então, não resolve. E há uma frustração muito grande daí. Você se coloca em risco pelo uso dessa substância, depois ganha o peso e tem uma frustração muito grande, se culpabiliza e imagina que tem algo de muito errado consigo por não ter conseguido manter a perda de peso. Então, não é um processo duradouro, não é um processo real, né? Inclusive, tem pessoas assim que geralmente são esses medicamentos que vendem de porta a porta, que não é receitado pelo médico, que a amiga comprou porque é um valor caro, mas vale porque emagrece rápido. E tem pessoas que se mantêm o peso somente se continuar tomando esses medicamentos, que a princípio não tem a receita médica, mas é a solução mais rápida do que uma academia, né? Claro. E a gente sabe que, bem como você falou, muitas vezes são fabricados, a gente não tem uma regulamentação, a gente não sabe que compostos existem ali exatamente. E você sabe que existe, até para alertar as pessoas, até muitos estudos que falam que a dieta, então a restrição alimentar, quem faz um uso de uma medicação dessa, faz uma restrição alimentar. Ela traz danos severos, e um dos danos que ela traz ao longo dos anos é o ganho de peso. Então, tem estudos que falam assim: é melhor você fazer nenhuma dieta, é melhor você não fazer nada, do que você se submeter a uma dieta. Quando você não faz nada, quando você faz uma dieta, você aumenta em até 2,5 vezes a chance de você ter um ganho de peso. Você tem 2,5 vezes mais ganho de peso do que se você não fizer uma dieta. E isso tem algumas explicações. Uma delas é fisiológica mesmo. Então, o teu corpo entende
que ele está em risco. Você, por algum motivo, não está enviando nutrientes necessários para ele e ele começa a estocar e diminui a velocidade, o metabolismo basal dele. Então, ao longo dos anos, a consequência disso é realmente um acúmulo de peso, mesmo mantendo um padrão alimentar saudável, natural. Então, é um tiro no pé, eu diria, é o famoso efeito sanfona ou efeito rebote que as pessoas falam, né? Eu perco um peso rápido de maneira inicial, mas com certeza, se você for olhar daqui a 10 anos, é uma pergunta que eu faço até para quem faz uso dessas medicações ou se submete a dietas. Como você estava 10 anos atrás? Provavelmente você vai me dizer que com um peso menor ou igual ao que você está hoje. Então, ao longo dos... Ela funciona por um curto intervalo de tempo. A probabilidade que você recupere todo esse peso e ainda venha a ganhar mais. E geralmente até existem efeitos colaterais, né? A pessoa ela tem um risco de desenvolver algum transtorno mental por conta do uso de se automedicar com. Porque assim, nos frascos vem escrito, não tem problema que são de ervas. Mas você vê que ali são naturais, né? E aí você vê que os efeitos colaterais são efeitos de anfetaminas, são efeitos de tratamentos psiquiátricos, que se fizesse corretamente, direcionado para um psiquiatra, de um médico, né, não gerariam tantos problemas, né? Claro. Porque altera o comportamento, altera o humor. E o que isso poderia prejudicar? Porque esses medicamentos não são naturais, porque nós sabemos disso. Claro. Então, bem como você falou, pode sim predispor ou ser gatilho para o desenvolvimento de transtornos ansiosos, né? Até transtornos psicóticos, né? Como nós falamos. Então, tem vários relatos, eu já pude ver na prática clínica pacientes que entraram em surto psicótico após o uso de algumas dessas medicações. Tem uma série também de consequências físicas, não só de doenças mentais, mas geralmente são medicações que aceleram a frequência cardíaca, batimentos cardíacos, e podem colocar um indivíduo em risco, até de uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, né? Então, são inúmeros os riscos, sem contar que, como você bem disse, nós não sabemos exatamente o que há ali, né? Então, e mesmo que sejam ervas, nem toda erva ela é ilesa. A gente sabe que tem vários compostos naturais que trazem malefícios à saúde. Não quer dizer que a natural é benéfico. Tem né? que ser alinhado, acompanhado por um médico, né? Por um médico, por um profissional, com certeza. Com não certeza. se automedicar, né? Porque a vizinha vende, a vizinha emagreceu, eu vou emagrecer também rapidinho. E eu quero ficar fitness para o verão, porque aqui estamos no verão, eu quero emagrecer rapidinho para ir para a praia, e aí tá na praia, mas está com crise ansiosa, apresentando crise de pânico, né? E é um tiro no pé, como a gente falou, né? Os malefícios que isso vai trazer para a sua saúde e até em relação ao peso ao longo do tempo é grande. Então, a probabilidade de você vir a recuperar todo esse peso e ganhar mais, ela é quase de 100%. Né? Isso de fato acontece por um dos mecanismos é esse próprio fisiológico aí, que o teu corpo entende que está em perigo e ele diminui a velocidade do metabolismo para poder voltar ao normal, vamos dizer assim, para sair do perigo, né? Sem contar que na questão comportamental a gente sabe que toda restrição gera compulsão. Então, uma vez que você está ingerindo muito pouco alimento, também acaba acontecendo esse mecanismo de descontrole posteriormente, né? Poxa, eu já estou me segurando tanto aqui, quando eu posso comer, quando eu tenho a oportunidade de comer, a chance de eu comer muito a mais, ela é muito grande. Então, ela não é, de fato, o uso dessas medicações uma solução permanente. Ela é eu diria que não é solução, né? Ela é um tapa-buraco, né? Ela entra muito nesse imediatismo, nessa necessidade de se sentir bem. Mas é importante a gente lembrar, então, disso, que assim, o preço que se pagará por isso é muito alto. E a comunidade, não só brasileira, como hispana e portuguesa, também é um estigma que existe quando se fala de psiquiatria, se fala de psicologia, dos serviços de psiquiatria, e as pessoas não querem se colocar na posição de louco.
né? Qual é a importância quando a pessoa identifica que está tendo uma crise nervosa, que está descompensada, que está atrapalhando o seu social? Qual é a importância da psicologia e da psiquiatria nesse acompanhamento desse ser humano? Legal, Cássia, muito legal mesmo a sua fala, porque para nós que trabalhamos na área, né, é o nosso dia a dia que a gente às vezes até esquece que esse estigma existe, né? Porque para nós é tão óbvio, né? Então, mas é claro que ele existe. Então, quando nós falamos de saúde mental, de forma geral, ainda há muito estigma. Isso porque as pessoas não conseguem ainda entender que, assim como elas cuidam do corpo, elas vão a consultas de rotina com seu médico, com ginecologistas, mulheres, por exemplo, levam os filhos no pediatra, nós também deveríamos cuidar da nossa mente, da nossa saúde mental. Né? A gente se separa em corpo e mente de forma didática, mas é tudo uma coisa só. A nossa mente influencia corpo e vice-versa. Então, o psiquiatra é o profissional, o médico que cuida da mente, né? E essas doenças todas que nós estamos falando aí, transtornos alimentares, transtornos ansiosos, transtornos de humor, são doenças psiquiátricas. Então, há um desequilíbrio neuroquímico, realmente. E então, não é uma questão de escolha, de só eu ter esforço, só me esforçar, vai dar tudo certo. Né? A gente sabe que não passa pela escolha. Né? Se fosse escolha, não seria doença. A gente não fala para alguém que está com pneumonia, se esforce, saia da cama e vai trabalhar. A gente entende que não é alguém que está com Covid. Vai à luta, não esquece essa falta de ar que já passa. E o mesmo com quem está ansioso, ou está deprimido, ou tem um transtorno alimentar. Não é só comer ou deixar de comer, não é só parar de chorar que já vai passar. Então, realmente existe uma desordem neuroquímica e associada a questões comportamentais. E daí entra realmente o trabalho do psicólogo, que é extremamente importante, né? Então, quando essas especialidades, a psiquiatria e a psicologia andam em conjunto, o tratamento flui de uma maneira muito legal. Então, o psiquiatra trabalha com um aspecto mais biológico, né? Com as medicações e o psicólogo com a questão comportamental, e é extremamente importante esse trabalho aliado. Né? O psicólogo, então, conduz aí, proporciona ferramentas, um espaço de diálogo para que essa pessoa consiga ir sabendo lidar com o incômodo que ela possa vir a sentir. Então, é bem importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Acho que nunca antes se falou tanto disso quanto nessa pandemia. A gente está percebendo a real importância da saúde mental, né? É verdade. Inclusive, a Ana Santos aqui, um beijo para vocês, Silviane, Joelma, a Dijane, todos vocês, Sandra Luciana. Então, ela está comentando aqui que para a perda de peso, realmente precisa do acompanhamento do profissional da psiquiatria e da psicologia, né? Conforme a senhora confirmou agora. Sim, com certeza, com certeza. É importante a gente entender qual a motivação dessa perda de peso, se há um real motivo, e entender também se há alguma alteração do comportamento alimentar, uma compulsão alimentar, por exemplo, que justifique o ganho de peso ao longo dos anos. Se de fato houver, é preciso fazer um tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra, porque não é simplesmente perder o peso, mas provavelmente são esses episódios de descontrole que estão levando o ganho de peso. A May até tá comentando aqui, ela é uma psicóloga também, ela está comentando aqui, né? Que a mídia prega muito que você tem que ser saudável, magro, e diz que você tem que tomar cerveja do momento, comer o hambúrguer que acabou de ser lançado, e são muitos estímulos que vão encaminhando, né, e levando a pessoa por esse caminho do transtorno alimentar, né? Acaba encaminhando a pessoa para isso daí. É muito ambivalente, né? Realmente, ela falou ali na fala dela, a mídia fala muito, eu diria que a sociedade, de forma geral, inclusive a sociedade médica, fala muito sobre como a gente tem que ser saudável e associa muito peso ao saudável. Então, quem é magro é saudável, quem tem um sobrepeso não é saudável. E isso não é dessa forma. Você pode ser magro e não ser saudável.
E o exatamente. contrário também é verdadeiro. Mas é interessante a fala dela, que realmente, né, quando nós vemos aí comerciais de cerveja, são geralmente mulheres muito bonitas, de biquíni, com corpão, bebendo cerveja. Então, uma mensagem dúbia, você tem que ser sarado com esse corpo X, mas consuma cerveja, consuma hambúrguer. Então, isso tudo vai nos desconectando do nosso corpo e das nossas sensações físicas, até de fome, saciedade, e a gente acaba tendo comportamentos muito no automático mesmo. E nós temos homens assistindo, inclusive meu esposo, Moacir, um beijo. Beijo para os homens aí que estão nos assistindo. E os homens têm muita resistência, principalmente com a psiquiatria, com a saúde mental em si. Já tem dificuldade de procurar um médico, né? Já tem essa resistência. O que falar para esses homens que estão nos assistindo, estão acompanhando aqui a Rádio Filho USA, sobre a saúde mental, a importância disso? Muito legal. Pois então, como você bem disse, a gente sabe que os homens, né, tem muitos estudos que demonstram isso. Os homens, eles procuram muito menos realmente por assistência médica de maneira geral. Isso por preconceito, estigmas, enfim. Isso vem mudando ao longo dos anos. Acho que a informação, os homens estão cada vez mais conscientes da necessidade de uma saúde global, física. No quesito da saúde mental, concordo contigo, ainda há muito estigma, porque a saúde mental ou alguma dificuldade, alguma patologia nesse âmbito é muito associado à vulnerabilidade. E a nossa sociedade exige muito do homem um comportamento de ser forte, de não mostrar fragilidade. E é importante, então, né, um recado para os homens que estão nos assistindo, que não é uma escolha. Então, você ter uma depressão, você ter um transtorno ansioso, você ter um transtorno alimentar, não faz de você alguém vulnerável. Assim como se você tiver diabetes, hipertensão, ou se você tiver Covid, ou se você tiver uma gripe ou uma pneumonia, isso não quer dizer que você seja alguém vulnerável, né? É uma série de fatores que contribuem para o adoecimento. Não é questão de escolha. Se você tentar ter uma melhor boa vontade, tentar se exercitar, tentar ter uma vida melhor, você não vai curar essa doença através dessa tentativa, você só vai estar mascarando. Então, na realidade, é um sinal de fortaleza você procurar ajuda, né? Porque você está admitindo a sua característica humana de que adoece, que não é perfeito, que não é intacto. Então, está tudo certo, né, em procurar ajuda. E você sabe que os transtornos alimentares, eles têm sido cada vez mais frequentes na população masculina, né? Existem algumas diferenças de características. A gente sabe que na anorexia, por exemplo, no homem, existe muita questão a gente chama de vigorexia, a busca por aquele corpo mais musculoso, delineado, e na mulher mais da magreza, mas isso por questões de padrões culturais, estéticos mesmo. Mas cada vez mais a gente tem identificado, então, a população masculina, homens com transtornos alimentares, tanto porque estão procurando mais por ajuda, então a gente está vendo mais esses casos, mas também porque eles também estão sendo muito. Antes, esse tipo de cobrança, ela era muito vinculada à mulher. E essa cobrança hoje em dia também existe muito em relação ao homem. Então, se a gente liga aí, abre as redes sociais, muitos blogueiros e homens e modelos, atletas, desfilando, mostrando um corpo perfeito. Então, há essa cobrança por parte dos homens. Então, os meninos, homens que estejam nos assistindo, se existe esse desconforto muito grande com o corpo, e isso está interferindo na tua relação com a comida, não deixem de procurar ajuda, porque há ajuda nesse sentido, sim, para homens também. Até na questão da própria sexualidade, né, doutora? Né? Claro. Que muitos têm a baixa autoestima porque não se aceitam, porque acham que a sua parte genital é muito pequena, ou muito grande, seja lá o que for. Então, é importante a gente retratar esse assunto aqui também com a doutora, né? Enquanto psiquiatra, para entender que esse estigma, essa questão que a sociedade impõe, até mesmo por causa de filmes, comerciais, né? Então, a pessoa fica com baixa autoestima e enreda por um caminho de que não se aceita, perde a identidade, né? Começa a projetar em outras coisas, em outras pessoas, que não é legal. Né? Claro, e isso pode virar uma doença realmente, né? Isso começa a virar uma patologia e causa um sofrimento absurdo, muito grande, e tem tratamento, você não precisa passar por tudo isso sozinho,
né? Então, Exatamente. um psicólogo, um profissional psiquiatra pode te ajudar a lidar com todos esses desconfortos. E na Uhum. dúvida se é ou não uma doença, eu costumo dizer assim, também a gente tem falado muito de tratamento de patologias de saúde mental, Uhum. mas nós não vamos, deveríamos, não, isso está mudando, a gente não deveria ir ao médico só quando está doente, a gente também vai para É, fazer um check-up, ver se está tudo isso bem, aí. né? E no profissional psicólogo, a gente também não precisa ir, por exemplo, só quando está doente. A gente pode ir Exatamente. quando está tendo alguma dificuldade de relacionamento ou dificuldade de Uhum. lidar com algum sentimento, alguma emoção negativa. Porque o psicólogo, ele é habilitado, você pode dizer mais do que eu, Aham. melhor do que eu, né? E o psiquiatra também, para ajudar você a lidar com essas situações. E às vezes de uma forma preventiva. Então, se você procurar um Exatamente. profissional antes que isso vire uma patologia, é maravilhoso. Se tem a Aham. possibilidade, se existe esse profissional, a gente tem que fazer uso disso. Uhum. E em vista a essa fala, até eu gostaria que a senhora colocasse aí, eu vou estar até colocando aqui, tem como atender online, doutora? Questão de receita, atendimento, seria possível? Sim, agora o Conselho Federal de Medicina, né, Uhum, aqui do Brasil, ele autorizou a telemedicina, né, em vista dessa pandemia toda, nós tivemos que nos reinventar. uhum, Então, está liberado, até então não tinha uma regulamentação para isso, agora tem, nós estamos habilitados, nós médicos, habilitados a fazer atendimentos online, o psiquiatra também. uhum. A questão de receita também está sendo habilitada, nós conseguimos fazer de forma digital. E acredito que os profissionais da psicologia é a mesma coisa, né, Cássia? Então, assim, Uhum, o mundo todo está se mobilizando para que a gente possa fornecer suporte, procurar para que a gente consiga ter acesso a profissionais de saúde, a tudo que a gente precisa, de uma forma adaptada, diferente, mas que uhum. está fluindo bem. Acho que a gente tem que olhar para aspectos positivos. Então, em meio a tanto sofrimento e tanta mudança, nós estamos nos reinventando. Eu mesma não era adepta dos atendimentos online, até porque o conselho não liberava, Uhum. e no primeiro momento eu tive dificuldade, e agora está fluindo muito bem. Então, a gente vai se adaptando. Estamos até que fazendo uma live, olha só. Aí, Isso ó, vai, ó a que gente chique. vai. Eu fui virando adepta da tecnologia e a gente tem que realmente se reinventando, né? Se reinventar. E qual seria o telefone da doutora para eu colocar aqui já nos comentários? O pessoal aqui dos Estados Unidos quiser entrar em contato, né? Tá, é o 99205 41, perdão, né? Uhum. 99205 3472. 3472. 9, é o 55, mais 55, 41, 992053472. Perfeito. Ok. Pessoal, tá aí no comentário aí, nos comentários, tá? Tô deixando aí. E você que quiser um atendimento com a doutora, quiser uma orientação, aí tem o telefone aí, e eu também coloco depois o grupo SETA, né, que a doutora tem. Fala mais um pouco o que seria o SETA. Ah, legal, Cássia. Então, o CETA é o Centro Especializado em Transtornos Alimentares, fica aqui em Curitiba. Então, eu me especializei em transtornos alimentares em São Paulo Uhum, e participando lá de serviços especializados, né, eu me dei conta de como seria muito difícil eu poder fazer um tratamento, oferecer um tratamento de qualidade aos pacientes com transtornos alimentares sozinha. Então, o uhum, SETA surgiu da necessidade de eu contar com uma rede de profissionais qualificados, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, para a gente poder tratar em equipe, né? Que são uhum, doenças de origem multifatorial, então um médico sozinho realmente não trata, não dá conta de abranger todos esses aspectos. uhum, Então, o CETA é uma rede de profissionais, nós somos uma comunidade científica, nós temos o intuito de nos aprimorar constantemente, discutir casos e promover prevenção de transtornos alimentares e tratamento. Então, se uhum, você também é um profissional da área que precisa de instrução de como manejar algum caso de transtorno alimentar, também fica aí o convite para uhum, você participar, tirar suas dúvidas no CETA. uhum. E aí, mas assim que a gente terminar a live, eu deixo aqui os contatos, né,
de Facebook, Instagram, vocês podem estar acompanhando também a doutora Bruna lá. Qual seria o e-mail do Insta? O SETA, no Insta, no SETA, é Centro SETA. Uhum. E existe o site, que é www.centroseta.com.br. Uhum. Deixa eu colocar aqui, centroseta.com.br. Uhum. Beleza. Então, pessoal, a gente já, como todo programa começa, tem que terminar, lamentavelmente. Eu agradeço de coração, doutora Bruna, pelas informações, pela disponibilidade de estar aqui nos trazendo essas informações importantíssimas para a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil também. A Rádio Filho SA tem acompanhado, o público que tem acompanhado são de várias cidades e estados vizinhos aqui também, inclusive o pessoal aí da Flórida, um beijo para vocês que estão aí na Flórida, o pessoal que está em Delaware, o pessoal que está em New Jersey. Então, assim, nós temos o pessoal que está lá na Virgínia também, um beijo para vocês. Então, nós temos aí várias comunidades, né? Tanto hispana, portuguesa, como brasileira, em vários estados, inclusive em vários estados do Brasil, acompanhando e tirando essas dúvidas, tirando também, despertando, né, algumas curiosidades, e isso foi muito importante, a sua presença aqui hoje, né, trazendo essas informações e deixando o seu contato para ajudar a toda a nossa comunidade no geral, tá bom? Eu que agradeço. Uma fala? Eu que agradeço, Cássia, agradeço o convite, agradeço a todos que nos acompanharam, né? Obrigada por esse trabalho de vocês, esse cuidado, esse olhar com a saúde mental, né? Muito legal a gente poder levar esse tipo de informação para as pessoas que estão em casa aí e podem estar padecendo de algum tipo de angústia, sofrimento, alguma desordem de origem mental. Então, obrigada a você pelo convite e parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. E parabenizo também a todos vocês que estão aí online conosco, acompanhando de pertinho, como diz o goiano aqui, tchugadinho conosco, né? Parabenizo todos vocês e convido vocês a continuarem ligados aí na Rádio Filho USA. Nós temos toda uma gama de programas aí bem interessantes sobre beleza, sobre o comportamento, mas também sobre saúde, temos músicas sertanejas, então temos toda uma programação que você pode estar aí acompanhando pela Rádio Filho USA. Agradeço também aos nossos sponsors aqui, que são a Signarama, que faz toda a questão de mídia. Nós temos também o Estúdio Carla Riccioli, a Via Brasil Fashion, o Puro Sabor, com aquele alimento saudável, viu, doutora Bruna? O Puro Sabor trabalha com saúde e fitness, que são comidas saudáveis para o público, equilibradas. Né? Nós temos também o Estúdio Bianca Mega Hair, nós temos também a barbearia do Denis, que é o Back to Basic. Então, todos vocês aí que estão ligados, fiquem ligados conosco, porque sexta-feira, sem ser agora a próxima, nós teremos mais um programa com a terapeuta ocupacional Jéssica, e ela vai estar trazendo e sanando algumas dúvidas, né, de toda a nossa comunidade. Mais uma vez, obrigada, doutora, obrigada, público, e boa noite para todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.